Olá pessoal, Edu aqui. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que eu acho que é muito curioso, né, para muita gente. E depois de ter abordado ontem algumas coisas sobre as diferenças entre Brasil e Austrália, e obviamente eu sempre faço o disclaimer, né, de que tudo isso tem a ver com a minha percepção, e o objetivo desses vídeos é que a gente divulgue, que a gente divida as nossas percepções e construa alguma coisa juntos. Eu vou estar aqui falando, né, quais são os obstáculos, quais são as vantagens, né, o que a gente enfrenta todas as vezes que a gente decide buscar a vida fora ou morar no exterior e tal. Para isso eu preciso, obviamente, explicar um pouco do processo que aconteceu conosco, né, porque eu já migrei numa fase da vida onde eu não era nenhum garoto, eu já tinha tido uma experiência no exterior, eu fiz o intercâmbio para aprender o inglês, ou não para aprender, né, mas para ter uma imersão e para melhorar o inglês. Quando eu já tinha 34 anos, isso foi em 2005 mais ou menos, e eu fui para os Estados Unidos e fui para Nova York, né? Fiz o meu, Nova York é a cidade, não o estado. E aí eu fiz o meu intercâmbio lá, passei muitos meses lá numa escola no centro da cidade, ali na 7ª Avenida, em frente ao Madison Square Garden, e tive essa experiência. Depois voltei para o Brasil, isso me ajudou profissionalmente, eu passei a poder ter a capacidade de atender alguns clientes estrangeiros, e realmente tem uma importância muito grande esse processo. Depois que eu já um pouco mais de idade, né, a gente chegou à conclusão de que uma experiência fora de um prazo mais longo seria um projeto que a gente abraçaria bem, né, eu e a minha esposa. Ela queria fazer um Master Degree, uma pós-graduação, né, mas numa universidade que fosse muito respeitada. E aí a gente ficou olhando, obviamente, as opções de países que tivessem essas instituições, e eles eram aqueles resultados padrão, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Espanha, e basicamente esses, além, obviamente, da Austrália. Porque chegamos à conclusão da Austrália, a gente foi fazendo aquela coisa de reduzindo, né, o tamanho dessa lista, e quando a gente foi reduzindo dentro das coisas que eram importantes para a gente terminou chegando à conclusão de que a Austrália seria uma bela opção. Mas um dia a gente fala exatamente de como foi esse processo. Eu queria agora discorrer um pouco sobre quais as diferenças, né, de idade, né, e fases da vida quando você toma uma decisão como essa. Bom, quando você é jovem, né, você tem a dificuldade da inexperiência, você tem a dificuldade da busca por estabilidade ainda, enquanto os adultos eles têm essa coisa de já terem um pouco mais de definição daquilo que eles estão procurando, né? Eles já têm várias responsabilidades, eles sabem os riscos de fazer de uma maneira ou de outra. Então a gente também enfrenta uma grande dificuldade que é o convencimento, né, tanto daqueles que vão ouvir da gente que a gente pretende uma vida no exterior, e às vezes a gente tem muito incentivo e tal, às vezes não. Né? Eu conheço pessoas que me dizem, poxa Edu, talvez a coisa mais difícil que eu tenha enfrentado dentro do processo foi sentir apoiada essa minha decisão, e foi muito difícil, minha família não me apoiou, as pessoas diziam que iam sentir muita falta e que aquilo ia ser uma coisa muito difícil e tal. Por outro lado, eu tive pessoas que me ajudaram muito, que disseram que era realmente o momento de partir, que eu já estava preparado e tal. Então, para cada um, você tem que deixar bem claro, né, quais são os benefícios desse passo que você está dando, mostrando sempre que o crescimento profissional, a maturidade, o desenvolvimento da sua família, e que aquela decisão é uma decisão bem pensada, né? Então, na hora que você passa essa segurança, e isso aconteceu comigo, pelo menos, as pessoas que te amam, as pessoas que gostam de você, elas vão ficar mais seguras, porque o que elas têm, na verdade, é medo. Medo que você se decepcione, medo que você gaste aquele dinheiro e não tenha o resultado que você espera. Então é muito importante que a gente também dê essa segurança para essas pessoas. Agora, também tem um outro lado, né? A gente está chegando num lugar diferente, né? E aí, quando você chega, você também levanta todas as bandeiras de desconfiança daquelas pessoas que vivem lá, que são locais ou que já foram absorvidas por aquela comunidade. E eu acho que a melhor forma que você tem para fazer com que essas barreiras elas vão sendo derrubadas aos poucos é demonstrar interesse, né? Querendo aprender sempre sobre a cultura legal,
mostrando que essa experiência é uma troca, né, que você não está invadindo aquele espaço. E isso é uma coisa que é um alerta muito grande, porque, pelo menos diante do que eu tinha visto até agora, existem muitas comunidades aqui, inclusive algumas pequenas comunidades de vários países, que eles vivem basicamente como se estivessem ainda nos seus países. Eu acho que deixar para trás tudo aquilo que você é e o que você construiu não é a melhor opção, mas não aceitar que você está num lugar novo e aquele lugar tem regras claras, estabelecidas, legais inclusive, que você tem que respeitar, é muito importante. Porque se você quiser impor a sua condição, você quiser impor os seus aspectos culturais, você vai ter um pouco mais de dificuldade de aceitação, né? A outra coisa muito interessante é assim, você tem a sua origem, né? Você tem uma bagagem cultural enorme e esse choque cultural ele vai ficar muito acentuado assim que passar aquele início, aquele encantamento inicial, aquela forma de achar tudo muito bom, quando você perceber que já não é mais um período de turismo, quando você começa a enfrentar as realidades. E aí vai aqui a minha experiência novamente, né? Ou seja, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, em Nova York, eu ainda tinha uma percepção de que a coisa linda, a neve e tal, esquiar, tudo bonito, tudo bacana, uma maravilha. Bom, até que eu tive que enfrentar a neve para ir para a aula todo dia. E aquilo era um desconforto absoluto, né? Aquilo não é só o frio, até porque quando está nevando, o frio ele não está muito grande. Eu acho que existe uma faixa de temperatura onde neva, né? Ou seja, às vezes a temperatura está bem baixa, mas para nevar, para que a água, né, ela chegue ao ponto de formar os flocos de neve lá e ele começar a cair, eu acho, tá? Que é alguma coisa entre 0 e 2 graus, ou 0 e 2 negativos, alguma coisa assim. Então não é tão frio, é óbvio que tem muitos desafios de temperatura muito maiores do que esse, mas você que não está acostumado, você vai encontrar naquilo ali muito desconforto, né? Ou seja, para andar às vezes era muito difícil, você chega em casa com sapato, calça, tudo muito molhado, né? Principalmente quando você tem 30, 40 centímetros de neve para enfrentar nesse caminho que você faz nas suas rotinas do dia a dia. Então, você tem que estar aberto a isso, você tem que entender, né, que isso é uma coisa completamente diferente quando você está preparado para uma questão de férias e tal, e a outra é quando você tem que sair de casa para ganhar o dinheiro, ou para estudar, ou para fazer alguma daquelas atividades que você não tem a opção de dizer não, né? E aí, voltando para essa coisa da bagagem cultural, estar aberto, né? Ou seja, reforce sempre para as pessoas que você ama as suas raízes, que você deseja mantê-las vivas, né, mesmo estando à distância, mas, de certa forma, não deixe também de aceitar que aquelas pessoas que fazem parte da cultura local, elas têm muita coisa para compartilhar com você também. Então, sempre que você for compartilhar alguma coisa, você compartilhe isso com humildade, né, criando um ambiente sempre de muita troca e curiosidade. Então é interessante porque eu me lembro que quando eu ia para a aula ainda de inglês, as pessoas sempre, não importa que países elas vinham, todas as vezes que o professor, a professora, eles iam dar algum exemplo ou falar alguma coisa, as pessoas sempre faziam assim: bom, no meu país as coisas são assim, assim, assado. No meu país é assim e desse jeito. E talvez por isso eu haja dessa maneira. Isso é ótimo, é maravilhoso quando você está compartilhando da onde você veio, o que é que você fez. Por outro lado, há um desconforto, porque o que as pessoas querem saber é exatamente o que é que esse seu background, o que ele traz para agregar, né? Sempre aquela coisa de onde está a vantagem, né? De você ou estar aqui ou eu estar te recebendo. Então, há uma preocupação sempre que a gente tem que ficar atento de que essa relação tem que ser um ganha-ganha. Bom, vamos lá, né? Quando você vai se mudar, né, para outros países, e aí tem países que têm um aspecto mais acentuado dessa questão e outros que têm menos, a questão dos hábitos alimentares. Se você é uma pessoa com restrições alimentares, com um paladar específico tal,
Eu acho que você, para onde quer que você vá, você tem que ir preparado para cuidar da sua própria comida. E aqui vai a experiência de uma pessoa que basicamente no Brasil esquentava água e fritava ovo. Ao chegar na Austrália, eu percebi que, eventualmente, não com as mesmas marcas, não com o mesmo exato corte de carne ou qualquer coisa, mas basicamente nós tínhamos toda a oferta de produtos que me permitiam fazer a minha alimentação ser muito parecida com a do Brasil. Mas era um desafio porque você não encontrava isso muito pronto. Os restaurantes brasileiros que tem, pelo menos aqui na Austrália, eles têm uma comida boa, mas nem sempre é a comida mais barata. Você não pode, eventualmente, estar comendo todo dia fora. E dessa maneira, eu tomei a decisão de que eu ia aprender a cozinhar. Mas aprender mesmo, né? Eu achava engraçado porque nessa época eu assistia a um desses shows de comida ou de alimentação, como tem o MasterChef, como tem essas coisas assim. Eu não me lembro qual era exatamente desses shows o que eu assistia aqui na Austrália, mas um dos juízes, né, ele, que é um chefe francês que mora na Austrália há muito tempo, ele falava assim, de onde foi que veio esse molho? Aí o candidato dizia assim, não, ele veio do pote, da jarra. Aí ele fazia aquela cara assim, fazia, poxa, from the jar. Não pode, você tem que fazer do zero. Se você vai fazer seu molho de tomate, faça. Se você vai fazer seu molho bechamel, faça. Se você vai fazer o seu... Enfim, faça tudo. E eu fui desenvolvendo aos poucos, né? Criei, obviamente, uma rotina de fazer as coisas mais simples, né? Os meus pratos, eles são os mais simples possíveis, mas seguindo receita, hoje em dia a gente consegue fazer basicamente tudo. Ao longo dos anos, eu fui me adaptando e fui desenvolvendo também a capacidade de fazer as coisas que nem eu gosto muito também, mas que muita gente gosta, meus filhos gostam, tal, como algumas sobremesas, por exemplo, e até pratos que eu não sou muito fã, mas que eu fui desenvolvendo porque é muito comum que as pessoas gostem e você termina fazendo muita coisa de comida pelo amor às pessoas e para fazer com que isso seja dividido. Isso é muito importante dentro desse processo de adaptação aqui, porque você compartilhar esse tipo de coisa, ele tem um valor para quem está te recebendo aqui no país deles muito grande. E não é só você dizer assim, tá, eu vou te levar ali num restaurante e a gente vai comer a comida brasileira. É assim, poxa, tem uma coisa aqui que talvez vocês façam de uma forma muito parecida, mas que eu queria te mostrar do jeito que a gente faz no Brasil. E eu vou dar um exemplo, né? Aqui na Austrália, uma sobremesa tradicional, como é em vários lugares do mundo, é o creme caramel, que é o nosso pudim. É óbvio que as pessoas, com a sua visão de mundo diferente da minha, vão dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas é basicamente o que mais se aproxima, né? Quando eu queria comer um pudim aqui na Austrália, eu comia um creme caramel. Até o dia que eu disse assim, não, peraí, é tão difícil fazer um pudim assim de leite. Eu acho que o pudim de leite é uma das receitas mais bobas de se fazer na humanidade, né? É basicamente você misturar ali ovos, leite condensado e botar para cozinhar em banho-maria, né? E ter paciência, né? Você queimar o açúcar para fazer a calda e acabou. E aí eu comecei a me permitir, né? Ir fazendo essas coisas e ir mostrando para as pessoas daqui. Eu disse, tá aí o teu creme caramel, aqui está o meu, o que é que vocês acham? E isso é, para eles aqui, dentro da minha vivência, uma forma maravilhosa de você estar compartilhando essa experiência e também fazendo com que esse processo de aceitação ele role com mais naturalidade. Agora vamos falar de um desafio, né? Um desafio muito grande, né? Pelo menos pelo que eu vi, porque oportunamente também eu vou falar sobre esse assunto, mas inicialmente quando eu cheguei na Austrália, como eu falei, minha esposa veio fazer um Master aqui numa universidade grande, então nós viemos como estudantes, como a maioria das pessoas que viajam para o exterior para passar um período maior, elas vão, né? Elas não vão já definitivamente, o número maior são de pessoas que vão como estudante, e você tem os desafios, né, de que eventualmente se você quiser depois sair desse processo de estudante para ir para um processo profissional, você vai enfrentar muitos desafios, mas muitos desafios. E esses desafios
eu era uma das pessoas responsáveis por ajudar as pessoas a passar por eles. Eles vão desde, enfim, você fazer com que você entenda qual é o escopo de uma profissão no Brasil e qual o equivalente a isso aqui na Austrália. Você também passava pela dificuldade, né, de que aquilo que você tinha estudado no Brasil também fosse reconhecido por aqui. Isso é o mesmo, tá, gente? Basicamente para todos esses países que eu falei, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, todos esses países maiores, eles têm basicamente a mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo desafio. As instituições, elas têm que ser basicamente possíveis de serem acessadas para que os governos desses países que estão nos recebendo entendam aquele cara, aquela pessoa, aquele currículo que eles estão observando. Então, são muitos os desafios. Existe um desafio de humildade muito grande, porque também existem pessoas que já chegam aqui empregadas, ou seja, essas pessoas que já vêm ou com o visto de trabalho, ou fizeram o processo de reconhecimento de profissão e de imigração a partir das suas habilidades. Isso é muito comum para engenheiros, médicos, o pessoal da área de tecnologia, né, IT, e para muitas outras profissões. Essas pessoas já chegam empregadas, tal, e aí vão ter aqueles desafios naturais de adaptação à cultura de cada país, de cada empresa. Esse é um desafio muito parecido com o que eventualmente a gente tem até no Brasil, quando a gente está mudando de uma empresa para outra, ou quando a gente está indo da filial de um estado para o outro. Existem mudanças culturais. Mas existe a realidade maior, e eu vejo isso aqui todos os dias. Todos os dias. Eu vejo engenheiro cortando grama, eu vejo jornalista entregando comida, eu vejo... E isso não é nem um demérito. Muito pelo contrário. Isso é um exercício de humildade, isso é uma demonstração do quanto você quer, né? Tá ali, tá fazendo as coisas, tá se desenvolvendo. Eu conheci pessoas que estavam aqui como estudante, não precisariam trabalhar, porque as famílias eram, de certa forma, bem abastadas no Brasil, mas mesmo assim trabalhavam, porque aquilo ali tinha um peso muito importante na adaptação. E essa adaptação, ela passava exatamente por isso, por desenvolver o inglês mais rápido, o inglês coloquial mais rápido, para que você pudesse não estar se limitando só àquele inglês que você recebia na escola, e também, objetivamente, para se manter ocupado, para se manter com a cabeça boa, para se manter pensando em como você ia fazer com que aquele processo que você estava imerso, que ele se desenvolvesse. Então, são muitos os desafios, né? As pessoas muitas vezes levam alguns anos para que elas, depois do downgrade que elas se permitem, elas voltem à posição, mas depois que elas chegam, elas conseguem entender o quanto aquilo valeu a pena ou não, e aí é feita uma reavaliação, mas o que eu posso dizer, e isso mais uma vez vai ser objeto de a gente conversar especificamente sobre isso, elas vão tomar as decisões dos próximos passos, tá? Então essa adaptação de carreira profissional, ela é muito importante. No meu caso eu posso dizer que eu passei por isso, né? Eu dei alguns passos para trás e em vários momentos da vida, mas é isso mesmo, a gente tem que entender que quem está querendo a mudança somos nós, e a mudança ela tem lados positivos e lados não tão positivos, né? Uma outra coisa que eu quero falar que é a questão da adaptação familiar, né? Muitas vezes o plano ele não é de toda a família. Então ela é um plano que ou é só de um dos dois, ou isso quando você procura o processo de imigração com a família. Tem vários casos, e tem vários casos que eventualmente só uma das pessoas da família vem inicialmente, vê se a coisa é possível de acontecer e depois traz o resto da família. Existe o caso que ele já vem, então tem uma série de limitações. Cada país é diferente, cada visto tem uma liberalidade e uma dificuldade, né, com relação a poder trabalhar ou não. Então, a adaptação familiar ela é muito difícil. Eu conheço muitos casais que vieram e um dos dois estava muito animado para vir, o outro muito decepcionado. Lá na frente, esse outro que não queria, eventualmente passou a querer também estar, ou lá na frente passou o caso de nenhum dos dois quererem ficar.
Então tem muitos casos e cada um é de uma maneira. O importante é que você entenda que talvez você está gostando muito não seja o suficiente para que sua família esteja bem, né? O importante é estar sempre reavaliando e tal. E há um meia-culpa, né? Quando eu falo as coisas, e eu sempre digo isso, né? Isso é muito da minha percepção, é porque a gente relaxa, né, de olhar para o lado, né? Às vezes, assim, você está jogando uma pelada, um colega seu do futebol leva um tranco e você já fica super preocupado. Poxa, como é que você está, né? Como é que tá? Tá tudo bem e tal? Tudo bem, é para fazer isso mesmo. Mas que tal fazer isso em casa, né? De vez em quando, né? E eu posso dizer aqui que eu sou uma das pessoas que também me pego falhando, eventualmente, em perguntar a todo mundo, poxa, tá todo mundo bem? Tá tudo direitinho? Como é que estão as coisas? E não fazer as assunções, né? Achar as coisas e ter a certeza de que está funcionando para todo mundo. Uma das coisas também que as pessoas me falam muito e que eu também senti é a questão da reconexão, né, com amigos e a desconexão com a família, com quem ficou para trás no Brasil. Eu tenho amigos, né, que são meus amigos há 40 anos, 40 e tantos anos. E não é fácil quando você deixa essas pessoas para trás. Eu tenho mãe, eu tenho irmãos no Brasil, então, para mim, nada disso é simples. Óbvio que hoje em dia as questões de tecnologia elas ajudam muito para que a gente esteja próximo, mas vai demandar da gente um pouquinho mais de esforço na questão de criar as rotinas, manter os vínculos, visitar essas pessoas quando possível, tê-las como visitas, né, quando possível. Eu tive a felicidade nos meus primeiros anos aqui na Austrália receber muitos, mas muitos amigos. E isso para mim foi talvez o que me deu o suporte que eu precisava para superar aquele início que sempre é o mais difícil, né? Enquanto você ainda não tem os amigos criados aqui, enquanto você... Então aconteceu uma coincidência também, porque quando eu cheguei aqui na Austrália, o irmão de um grande amigo meu, ele morava aqui já e ele me deu todo o suporte. E hoje em dia, ele é meu compadre, né? Hoje ele é o padrinho da minha filha mais nova. Então eu devo muito a ele tudo que eu tive de acesso aqui, facilidades, porque ele me ajudou a conectar também com a comunidade que ele fazia parte, com os amigos que ele tinha, e isso dá uma ajuda grande, né, nesse processo. E para as pessoas que ficam, né, a gente tem que ter sempre esse feedback, dando informação, dizendo como a gente está, sendo franco e tal, para que as pessoas se sintam confortáveis de que a gente tomou as melhores decisões, né? Uma das coisas, né, que a gente tem que também estar sempre atento é que existem, né, as aceitações ou não, tanto nossas para a sociedade que a gente está chegando, como para eles, né? Eu costumo dizer hoje em dia o seguinte, e também, de novo, né, eu vou fazer vídeo só sobre isso. Existe uma diferença muito grande que as pessoas não entendem completamente, e certamente eu não entendo também. Mas eu acredito, né, que muita coisa do que as pessoas falam de racismo seja preconceito. E em que pese racismo existir, ser uma das coisas mais horrorosas que a humanidade experimenta, né, e sempre experimentou. Então eu diria o seguinte, existem racistas, né, que são uma pequena parte da população, lamentavelmente, e existem os preconceituosos, que são 100% da população. Né? Ou seja, todo mundo tem algum tipo de preconceito. Que pode ser um preconceito com a comida. Eu tenho um preconceito, eu não quero provar rã. Eu tenho um preconceito com roupas de seda. Não gosto. Eu tenho um preconceito com carros SUV. Então, preconceito é uma coisa que todo mundo tem, né? O próprio nome já fala o que é. Mas a gente tem que entender que existem também estereótipos, né? Estereótipos que a gente desenvolve e estereótipos que são desenvolvidos com relação a gente. Então existem estereótipos, né, sobre o Brasil, e aí as pessoas olham para mim e falam assim, poxa, e o futebol, joga futebol, todo mundo joga futebol e tal. E eu digo assim, bom, todo mundo chutou uma bola, né? Assim, nem todo mundo, mas muita gente que eu conheço chutou uma bola no Brasil. Mas o meu esporte nunca foi o futebol, o meu primeiro esporte. Né? Quem me conhece sabe. E há o estereótipo de que o brasileiro, todo ele, joga bola. Diferenças culturais, né? Por exemplo, o Brasil é samba, carnaval, praia e tal. E o Brasil é muito mais do que isso.
né? O Brasil é muito mais do que isso. O Brasil tem tantas nuances, tantas questões, que eu talvez ficasse aqui dias para tentar me lembrar aquelas que eu tive a oportunidade de presenciar, porque eu basicamente conheci o Brasil inteiro, né? Eu tive essa chance. Então, a mesma coisa a Austrália. Então, cuidado, cuidado, porque a Austrália não é canguru, aranha, cobra, não é só isso não, tá? A Austrália, ela é também um caldeirão de diversidade para todos os lados, uma sociedade que recebeu imigrantes tanto quanto o Brasil, e que gerou no meio desse caldeirão um caldo muito legal. Muito legal com relação ao que as pessoas gostam, o que as pessoas acreditam, o que as pessoas fazem, como elas, enfim, vivem a vida delas. Se você se permitir, você vai ter surpresas fantásticas, né? Uma coisa que também é muito importante nessa questão de morar fora é a questão de legalidades e vistos, né? Isso me leva a dizer que dentro da minha experiência e do que eu tenho ouvido falar para alguns outros países, enfim, você vai ter que cair naquela coisa de fazer isso o mais cedo possível, porque cada dia mais os países estão se fechando para que a imigração aconteça sempre para as pessoas mais jovens e mais qualificadas, né? Essa questão ela é um paradoxo muito grande, porque você não tem toda a qualificação que eles querem numa idade tão nova. Então você tem que fazer esse equilíbrio e buscar uma qualificação suficiente com uma idade menor, porque já tem vários países e vários vistos que eles restringem, né, as pessoas com relação às suas idades. E é sempre uma burocracia, sempre é frustrante, a pessoa que fez tudo a vida toda bem certinho se sente como se você estivesse sendo o tempo inteiro desafiado, desconfiaram de você e tal, mas é assim que as coisas são. Então, tem que ter muita atenção para que as coisas aconteçam, tem que estar sempre muito bem orientado, tá? Buscar informações oficiais sempre dos sites oficiais e não sites que são... Porque quando você vai numa busca na internet e você coloca lá imigração para a Austrália, vão ter aqueles sites patrocinados, normalmente de empresas e tal, que obviamente eles querem prestar o melhor serviço possível, mas eventualmente eles não têm informação oficial ou a informação que eles têm não está atualizada em 100%. Ou acontece de que a informação às vezes é muito simples, mas eles querem vender o serviço e aquilo vai te custar mais do que você eventualmente precisaria para passar por esse processo. Então, tem que estar preparado, tem que estar atento, mas tem que buscar esse equilíbrio entre a idade certa, qualificações que você tem e aquilo que cada lugar, cada país exige para que você seja aceito e recebido da forma mais tranquila possível, né? Também ficam aquelas questões, né, de assim, quanto dinheiro e tal tem que levar, o idioma é importante, não é e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, que talvez vá doer em mim mais do que em vocês, né? Não negligenciem o inglês. Não. O inglês ele vai fazer para esses países especialmente e para muitos outros, tá? Porque se você for para a Alemanha, para a Noruega, para a Dinamarca, para a Suécia, você vai se virar em inglês também tão bem quanto e as pessoas vão te entender. Se você for para Singapura, por exemplo, o inglês é basicamente 100% da população que fala. Então, assim, não negligencie esse tipo de coisa. Aprenda inglês o mais rápido possível, o máximo que você puder, e não se limite àquilo que você está vendo aí no seu entorno. Vá além. Não, hoje em dia eu já consigo ver uma série com legenda em inglês e não sei o quê. Ok, vá depois para sem legenda e depois vá para, sabe, conversar realmente, trocar. Tem muitos estrangeiros que estão no Brasil hoje querendo aprender o português, troquem com eles esse aprendizado, ensina o português em troca do inglês e aprendam esse negócio. Você chegar num outro país, mas eu não estou indo para aprender o inglês, eu não estou pagando um curso para aprender. Mas vai sofrer muito mais dificuldade de passar por todos esses processos que a gente viu até aí. Então é basicamente isso o papo de hoje, né? Já foi um papo muito mais longo do que eu imaginava, mas é a minha percepção. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês já enfrentaram algum tipo de situação como essa, o que é que vocês acham mais complicado. Mas se lembrem, né, que uma mudança é uma coisa sempre difícil, né? Qualquer mudança na vida da gente, mas não é impossível, né? E isso vai em tudo, né? Em relacionamentos, isso vai em trabalho, isso vai em país, isso vai em tudo. Então o que eu queria era estar aqui para dizer a vocês que
era o pouquinho de colaboração que eu queria dar dentro daquilo que eu vivi. O que é que vocês acharam? Se gostaram do vídeo, como sabem, né, dê um like aí, se inscrevam no canal, porque eu estou fazendo conteúdo que é uma forma que eu tenho de estar interagindo com a comunidade, com as minhas origens, com as pessoas que eu amo, e eu quero exatamente aprender também com vocês aí do outro lado. Um grande abraço a todos.